Vamos lá, direto ao ponto, né? Então, conforme eu falei na semana passada, hoje o tema da live seria a gente falar sobre indústria 4.0, quarta revolução industrial e os as novas competências que os profissionais precisam começar a desenvolver nesse novo mundo, né? Nesse novo tempo que a gente vive. O que será que a gente precisa começar a compreender para ter sucesso, né? Para chegar no topo, permanecer no topo? O que será que a gente vai precisar começar a colocar em prática de agora em diante, face a essa nova mão de obra que está no mercado, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você quiser sugerir algum tema para as próximas lives, oi Mamusca, se você quiser sugerir algum tema para as próximas lives, seja bem-vindo, já pode me mandar. No final dessa live também eu vou deixar um box para você colocar, ok? E vamos com tudo então. Primeiro ponto, vamos falar sobre indústria 4.0, ou então quarta revolução industrial, o que é e por que a gente, enquanto profissional, a gente precisa começar a se atentar para essa nova realidade que a gente está vivendo. O que será que tem mudado, o que será que tem de novidade, né? E antes de eu falar sobre a 4.0, eu preciso te contextualizar para que a gente possa alinhar, né, o conhecimento. Então, tudo começou lá na Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial. Qual foi o grande marco da primeira Revolução Industrial? Foi o surgimento da máquina a vapor. Então, pensa bem, a sociedade era um pouco mais ruralizada, começaram as fábricas com o surgimento da máquina a vapor e o pessoal começa a se concentrar nos grandes centros, o pessoal começa a migrar para as cidades, começa assim, as fábricas, o pessoal trabalhar nas fábricas. Lembra lá do filme do Chaplin, lá do Tempos Modernos, né? O pessoal trabalhando em linhas de produções e tudo mais. E aí esse é o marco da primeira revolução industrial chamado, que foi a invenção da máquina a vapor. Passou um pouco, a máquina a vapor ela é substituída pela máquina movida a eletricidade. Descobrem a eletricidade, né, e inventam a eletricidade e o pessoal começa a mudar essa tecnologia. E esse foi o grande marco da segunda revolução industrial, que foi começaram a utilizar a energia elétrica em substituição à energia a vapor. E aí começam-se a aprimorar os processos, começa-se a aumentar a velocidade de produção, uma energia mais limpa. Então esse foi o segundo marco. O terceiro marco foi o início da utilização da internet, década lá de 60 e 70, principalmente num período mais forte, num período pós-guerra. E ali começa aquilo que a maioria das pessoas que estão aqui vivenciou de fato, e esse foi o marco da terceira revolução industrial. Então, com o início da internet, a automação, o início de algumas coisas que utilizavam automação, né, agora mais recente, mas esse foi o grande marco dessa terceira revolução industrial. E agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, ou então chamado de indústria 4.0. E o que a gente precisa compreender dessa quarta revolução industrial, né? Quais são os principais pontos, o que de fato marca essa fase que a gente está vivendo? E o principal ponto é essa integração entre tudo, internet em tudo, tudo interligado, é o que eles chamam de internet das coisas, inteligência artificial, o Big Data, computação na nuvem, onde tudo é interligado, tudo é muito mais complexo. Então esse é o novo marco da nova realidade que a gente vive. Se você parar para pensar hoje, existe dentro de um dos pilares da indústria 4.0, tem algo chamado descentralização, que é onde a própria máquina ela toma a decisão baseada numa análise fidedigna de dados. Você tem dados extremamente certos com relação a alguns pontos, de forma que a máquina consegue ler aquilo e ela mesma consegue tomar uma decisão do que é melhor ser feito baseado naqueles dados que ela coletou. Então, ela consegue decidir por ela mesma, né, o que vai ser feito. Porque, pensa bem, antigamente tinha um operador, operava uma máquina, ok? Ele decidia. Agora, a máquina opera a própria máquina, baseado numa fonte de dados que ela mesma analisa e toma uma decisão. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente achava que iria acontecer, né, a máquina controlando a máquina, isso já é uma grande realidade. De forma que você consegue, do seu carro,
antes de chegar em casa, ligar o ar-condicionado da sua casa pelo celular, a televisão, abaixar a cortina, a janela, tudo interligado, todas as coisas se conectam, todas as coisas se comunicam, né? Então isso é a nova realidade que a gente vive. E é isso que o Gutenberg falou aí, ó. Então falar do mundo VUCA, é isso mesmo. E para que a gente possa compreender e ficar claro para você como que é essa realidade, como que vai ser. Se eu te pedir para fazer um exercício aí na sua casa e falar o seguinte, olha, feche seus olhos e imagine que você está em 2045, tá? Fecha o olho e vê como é que é a sua realidade, como é que é o ambiente que você trabalha, como que são as pessoas aí ao seu redor, o que será que tem de tecnologia, você consegue pensar o que tem de tecnologia que está sendo utilizado? Hoje eu li uma pesquisa falando que 85% dos empregos que vão existir até 2030 ainda não existem. Olha que loucura isso. 2030 ainda não existem. Ou seja, o pessoal que está hoje no primário, que está fazendo lá o ensino fundamental, não sei, eles vão trabalhar em coisas que ainda nem existem. Você consegue pensar como que vai ser isso, né? E esse mundo, quando eu peço para você fechar o seu olho e imaginar que você está no ano de 2045, esse aí é o tal falado mundo VUCA, que até o nosso amigo Gutenberg aí falou. O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é um acrônimo de 4 palavras em inglês, onde a letra V significa volátil, volatilidade das coisas. Hoje as coisas começam e acabam numa velocidade muito grande, as coisas tomam proporções exponenciais de uma forma muito rápida. Para você ter uma ideia, eu peguei uns dados aqui, o rádio demorou 38 anos para ter 50 milhões de usuários. A televisão demorou 13 anos para ter os mesmos 50 milhões de usuários. A internet demorou 4 anos para ter 50 milhões de usuários. O Facebook demorou 3 anos e meio para ter os mesmos 50 milhões de usuários. O Twitter demorou 9 meses para ter 50 milhões de usuários. O Instagram demorou 6 meses para bater os 50 milhões. E o Pokémon GO demorou 22 dias para bater 50 milhões de usuários. Então essa é a melhor definição que eu posso trazer em termos de crescimento de forma exponencial, de volatilidade, e ao mesmo tempo que as coisas começam, elas acabam, né? Quem lembra aí de Blockbuster, né? Você lembra que Blockbuster tinha mais de 4 mil lojas físicas espalhadas pela América? Aí do dia para noite vem uma tal de Netflix. O que acontece com a Blockbuster? Simplesmente acaba vendendo vídeo, vendendo vídeos e filmes por streaming, e vai e quebra uma das maiores redes, né, da época, que era a Blockbuster. Então, ao mesmo tempo que as coisas acontecem, crescem, expandem, de repente, ela pode simplesmente desaparecer. Isso é a volatilidade. E isso leva para o segundo ponto, que é a letra U, que em português significa incerto. O mundo do futuro é um mundo extremamente incerto. Quando eu falo de incerto, o que eu estou querendo te dizer? Esse ponto mesmo que eu citei da Blockbuster é um exemplo, mas tem também um exemplo. A Nokia, em 2007, ela tentando se proteger um pouco do lançamento da Apple, do iPhone, ela comprou uma empresa europeia chamada Navitec. A Navitec, ela fazia o mapeamento territorial de grande parte do território da Europa, e ela tinha pontos de geolocalizadores, era uma das maiores empresas de geolocalização do mundo, e a Nokia teve um pensamento de estar à frente. O que ela pensou? Ela pensou, olha, eu vou comprar a Navitec, e aí eu vou utilizar a tecnologia que eles já têm, e quando a Apple lançar o iPhone, eu vou estar na briga com eles. Acontece que nesse mesmo período nascia em Israel uma startup chamada Waze. E aí os caras identificaram que os celulares começaram a sair com os seus próprios geolocalizadores e que se eles botassem esses telefones para conversar entre si, eles conseguiriam ter o mesmo padrão de serviço que a Navitec, que tinha vários sensores, várias coisas espalhadas pelo território europeu. E aí o que acontece com a Nokia? A Nokia fez um investimento brutal nessa Navitec e a Waze vem e traz essa nova tecnologia, entende? E aí grande parte do investimento da Nokia ruiu.
não, depois disso ela entrou em crise e hoje ela está retomando, foi vendida para a Microsoft, mas enfim, estou querendo te mostrar como que ela pensou de uma forma linear, ela pensou até de uma forma correta. Olha, a pessoa tem a tecnologia, eu vou lá, me aproprio da tecnologia e eu vou começar a utilizar, vou incorporar isso. Esse é o pensamento linear. Acontece que a gente tem que começar a pensar agora de uma outra forma. Pensar linear não vai adiantar mais. O mundo agora ele é incerto. Nem sempre aquilo que funcionou a vida inteira, nem sempre aquilo que você planejou certinho vai funcionar de agora em diante. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Talvez o seu planejamento não vai valer tanto mais você demorar muito tempo para fazer esse planejamento. Vai ser talvez mais viável você rodar um PDCA, planejar, fazer, avaliar e testar, usar o conceito de MVP que as startups usam, de produto mínimo viável, pôr para rodar o mais rápido possível, testar e pôr para rodar. Ah, começou a identificar que está tendo uma queda de rendimento ou de alguma coisa, testa de novo, adapta na sua realidade e põe para rodar de novo. Isso vai ser a grande tendência. Quanto mais rápido você testar, pôr para validar isso, melhores vão ser os resultados. Então, isso é a característica do mundo que é incerto, que é a segunda letra do acrônimo VUCA. A terceira letra é complexo. Hoje em dia, tudo é interligado. Tudo conversa com tudo. O meu celular tá ligado aqui, tá ligado na nuvem, todos os meus dados estão no Drive. Se eu quiser baixar uma foto pro meu computador sem ter nenhum tipo de fio, já tá ali, a minha casa toda ligada, conectada. Hoje é tudo muito mais complexo do que há 20 anos atrás. Um exemplo, antigamente um vendedor saía pra rua com a sua pastinha, batia na porta, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, batia na porta do seu cliente e fechava um negócio. Hoje em dia, se o cara não tiver, por exemplo, uma página de vendas na internet, se o cara não tiver com uma estratégia de marketing digital, se a empresa dele não tiver inserido nas mídias, dificilmente ele vai conseguir ser atendido numa empresa batendo na porta dessa empresa. Tudo ficou muito mais complexo. Profissional que não começar a entender e a buscar de tecnologia, de programação, dificilmente ele vai conseguir se sustentar nesse mercado, porque tudo vai passar por aí. Então, já liga o seu radar aí com relação a esses pontos. A gente precisa começar a compreender, e mesmo que você não goste, cara, você vai precisar começar a compreender de tecnologia, tá? Então começa a ligar o seu radar. E por último, a última letra do VUCA é o ambíguo. O que é certo para um não funciona para o outro. Eu vi uma pesquisa falando que o Facebook ele tem 52 tipos de gêneros que você pode escolher em um dos continentes, eu não me lembro qual, mas 52 opções de gênero. Entende? Então não existe mais hoje o que é certo, o que é errado, o que funciona para um não funciona para o outro e vice-versa, e tá tudo certo. E a gente vai ter que começar a aprender a conviver com todas essas coisas, tá? Eu coloquei só um exemplo, a questão do gênero, mas só para te mostrar que as pessoas, elas pensam de forma diferente. E hoje isso está muito claro, cada um tem a sua liberdade, diferente do que era antigamente, que muitas vezes as pessoas não tinham voz, hoje em dia as pessoas têm voz e tá tudo certo as pessoas pensarem dessa forma. Entende? Então, isso é a letra A do ambíguo. Então, essas foram as 4 letras do mundo VUCA. E é isso que nos espera. Essa é a realidade que a gente tem que ter na nossa mente, que a gente vai ter que trabalhar. Esse é o mercado de trabalho. Essa vai ser a nossa realidade, os novos ambientes que a gente vai trabalhar. Cara, é mundo VUCA na veia. Tá? E pensando nisso, a Singularity University da Califórnia, ela começou a pensar assim, olha, então tá, quais são as principais competências que um líder, por exemplo, ele precisa ter para conseguir se dar bem nesse mundo VUCA, né? Ambiguidade, o Gutenberg falando que a ambiguidade, ao meu ver, é um fator que mais impacta nas organizações. Sim, cara, a gente vai ter que falar a língua específica de cada um, né? Pensa para uma empresa, você conseguir identificar o perfil de cada um, falar a língua de cada um, para fazer aquilo fazer sentido para cada uma das pessoas, né? Olha como que isso é complexo também, né? E aí, voltando aqui, a Singularity University, ela criou um conceito chamado liderança exponencial. Ela falou assim, olha, bom, o que os líderes do futuro, eles vão ter que começar a colocar em prática, o que eles vão ter que
que implementar, quais são as novas competências que os líderes têm que ter, que os profissionais vão começar a ter que desenvolver. E aí ela desenvolveu quatro conceitos, 4 competências dos líderes que ela chamou de liderança exponencial. Quais são as 4 competências? E a primeira competência é chamada de futurista. O líder do futuro, ele tem que ser futurista. Ele precisa ter o pensamento à frente, ele precisa pensar, ter uma visão à frente daquilo que ele tem hoje. Ele precisa conseguir ter essa visão do que vai acontecer, prever aquilo que vai acontecer, entende? E tem um livro que chama Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi e José Salib Neto. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim: todos os dias você deve pensar como destruir o seu negócio. Aí você pode falar, como assim, né? Mas é exatamente para você ir exercitando esse pensamento de futurista. O que pode chegar de tecnologia que pode acabar com o meu negócio? O que pode ter de inovação que pode acabar com o meu negócio? Para que eu possa estar sempre um passo à frente. Sempre pensando no que pode ser que aconteça de forma que o meu negócio possa acabar de uma hora para outra, entende? Então, sempre com esse pensamento. Não com o intuito de destruir o seu negócio, mas de estar à frente, de pensar no futuro. Então, essa é uma competência chamada de futurista. A segunda competência é que ele tem que ser inovador. Pensar a todo momento em inovação. Inovação não quer dizer você inventar coisas novas, mas você fazer de uma forma diferente. Não foi o Steve Jobs que inventou o smartphone. O smartphone já existia, mas ele inovou, entende? Então isso é inovação. Pensar de forma diferente do que as pessoas estão pensando. O terceiro ponto é tecnológico. O líder tem que ter uma pegada tecnológica. Foi o que eu falei com você. Se você é uma pessoa que não está engajada com tecnologia e você já tem essa crença que você fala assim, ah não, cara, eu não sei, não me dou bem com tecnologia, isso não é para mim. Acende o seu radar, começa a se interar sobre esses pontos, porque se você não tiver engajado com tecnologia, dificilmente você vai permanecer no mercado, tá? Isso aí já é uma realidade e cara, não tem outra saída, não tem o que fazer, tá? E por último, o humanitário. Aqui entra a questão do propósito, é você entender que aquilo que você faz impacta de alguma forma, a vida de uma pessoa, tá? E isso está vindo muito claro agora, quando você vê os novos modelos de liderança que surgem. Se você pega, por exemplo, tem um livro que chama Management 3.0, do autor Jürgen Apelo. Ele fala muito dos novos perfis de liderança. O que o líder tem que fazer? Qual que é o novo papel do líder? O líder agora, ele deixou simplesmente de ser um estrategista, aquele cara que ficava lá no topo da pirâmide, e ele passou a estar do meio do pessoal. Porque começou a perceber que a galera precisa de um propósito, entende? Então, pessoas, agora, a chave do negócio são pessoas. Então, essa pegada humanitária tem a ver também com esse ponto, entende? Então, essas foram as quatro competências que a Singularity University ela elencou. E aí, eu comecei a me perguntar assim, beleza, isso tudo tem muito a ver com o futuro de fato, com tecnologia, com coisas que vão surgir. Mas essas coisas, querendo ou não, de uma forma ou de outra, elas vão acabar acontecendo, certo? Por quê? Uma empresa, ela vai começar a utilizar uma tecnologia, o concorrente vai lá, cara, por questão natural das coisas. Uma outra empresa vai e começa a utilizar da mesma forma. Vai acompanhando a evolução. As pessoas tendem a acompanhar a evolução. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, tá, mas isso vai tender a acontecer. Mas o que eu posso fazer enquanto profissional para já estar à frente do meu tempo? Será que tem coisas que dependem apenas de mim? Será que tem coisas que eu posso começar a implementar amanhã no meu trabalho e que vão me aproximar de ser um profissional acima da média dentro desse mundo que eu tô te falando? E aí eu comecei a elencar alguns pontos que são extremamente importantes da gente compreender, que tem a ver com uma base de estudos que eu fiz, dos novos modelos de liderança, lá do Jürgen Apelo, de outros modelos de liderança e gestão, e várias coisas de modelos ágeis que estão surgindo no mercado. Estão surgindo não, que já surgiram há muito tempo, mas que estão sendo muito utilizados no mercado. E aí eu comecei a identificar alguns pontos
que eu acho que são extremamente interessantes de você começar a implementar na sua jornada do profissional ou na sua jornada de liderança. E é sobre esses pontos que eu quero trazer para você. Pontos que não dependem de você utilizar ou saber dominar uma tecnologia, pontos que você pode, não precisa esperar as coisas acontecerem, mas que você já consegue começar a colocar em prática amanhã, se você quiser, lá no seu ambiente, no seu trabalho, na sua empresa, onde você atua, certo? E eu vou falar o primeiro ponto para você. O primeiro ponto que eu achei que para mim é o que mais pega e é o que vejo que os líderes hoje em dia, principalmente, eles têm uma grande deficiência, que é foco em gente, foco em pessoas. Eu vejo lideranças, eu vejo gestores que eles focam 95% da energia em processo, produto e custo e resultado, e não estão focando em pessoas. Eles estão esquecendo do maior capital de uma organização, que são as pessoas. Se você pegar lá uma organização, o que é uma organização? Uma organização ela nada mais é do que um conjunto de pessoas mais processos. E essas duas coisas têm que se comunicar, elas têm que andar juntos. Sabe por quê? Porque não adianta você ter o melhor produto do mundo, não adianta você ter o melhor processo do mundo se você não tiver pessoas engajadas para dar o resultado. E eu quero te contar uma coisa. Nós estamos vivendo uma era em que a nova geração que está no mercado, que está entrando no mercado agora, chamada a geração, alguns chamam de geração Z, outros chamam de millennials, enfim. Essas pessoas, essa nova mão de obra que está aí no mercado, eles não trabalham simplesmente por dinheiro e no bolso, entende? É uma geração totalmente diferente da geração, por exemplo, dos meus pais. Que o certo era você trabalhar em poucas empresas a vida toda, fazer carreira, trabalhar 20, 30 anos na mesma organização, saía de casa cedo, chegava em casa tarde, trabalhava mesmo e tal. E tudo certo. Esse era o modelo. Só que agora as coisas não funcionam mais dessa forma, entende? Essa nova geração que está aí no mercado, ela não trabalha simplesmente por dinheiro no bolso. Se não tiver um propósito por trás daquilo ali, se não tiver um algo a mais, se essa galera não se sentir pertencente a algo maior, dificilmente essa pessoa vai ter um senso de querer dar mais ali naquela organização. É necessário que tenha um propósito por trás, entende? Não é simplesmente dinheiro. E a gente precisa começar a se atentar para isso. Será que a gente está focando de fato em pessoas? Será que quanto tempo a gente está dedicando para essas pessoas na nossa organização de fato? Se você ocupa aí um cargo de liderança na sua organização, me conta com verdade. Quanto tempo por semana, por mês, enfim, você dedica para desenvolvimento das pessoas? Para olhar no olho, para entender quem são as pessoas da sua organização, para entender a sua equipe de verdade. Ou será que você é tomado pela rotina, por processos, como a grande maioria das organizações que eu visito? Eu visito várias organizações durante a semana. E na grande maioria delas, quando eu faço essa pergunta, eu vejo gestores, eu vejo RH que engolem seco e não conseguem me responder. Sabe por quê? Porque, de fato, um empurra o jogo pro outro. Não, desenvolver pessoas é a função da RH. E o RH vira, não, desenvolver é a função do líder. E eles vão passando a bola um pro outro e ninguém pega para resolver. Aí acaba que você tem pessoas que não estão engajadas com o propósito da organização porque as pessoas não estão dedicando tempo para essas pessoas. Então isso é muito sério. E esse é o primeiro ponto. Foco em pessoas, tá? Ramon Fraga, demorei, mas cheguei. Essa live foi aí o Ramon que sugeriu o tema dela. Show de bola, Ramon. As metas fazem com que esqueçamos ao lado humano. Exatamente é isso que eu vejo acontecendo nas organizações. A correria do dia a dia, metas, resultados, processos, e aí cadê as pessoas? O que você está fazendo com as pessoas da sua organização? Né? Eu trabalho com treinamentos dentro de organizações. E várias empresas acham que treinamento é uma grande bobagem. Entende? E aí eu fui fazer um cliente oculto esses dias em um cliente que me contratou, e eu fui fazer um treinamento para essa equipe, mas eu falei, antes eu preciso entender do seu negócio e eu quero testar o atendimento. Era uma equipe de vendas. E aí eu comecei a visitar essas empresas. E era impressionante a diferença que existia
E empresas que eu sabia que treinavam, porque essa empresa que me contratou, ela já tem um histórico de treinar muito bem a sua equipe, e era gritante a diferença de atendimento das empresas que treinavam para as empresas que não treinavam. De 8 empresas que eu visitei, 2 me prestaram um bom atendimento. As outras 6 empresas, elas tinham ótimas estruturas, ótimos maquinários, equipamentos, tudo de primeira, mas na hora que eu chegava na porta, eu era mal recepcionado. O atendimento era péssimo. E olha só, a empresa investe milhões em produto, em instalações nisso, mas não investe no primeiro contato com o cliente. O que você está fazendo com isso? Você está rasgando todo o seu investimento. Entende? Então, as empresas precisam começar a compreender que investimento em pessoas é muito sério e o retorno ele é instantâneo, tá? Então, essa foi a primeira competência que eu quero elencar para você. Foco em pessoas. E aqui, um outro fator muito importante. Líderes não conhecem o capital que eles têm humano. A maioria das empresas que a gente visita, a gente percebe que as empresas ainda contratam no bom e velho currículo. A pessoa pega o currículo lá da pessoa, olha lá a experiência da pessoa, onde ela trabalhou e tal, e faz alguns testes, algumas coisas, tudo certo, contrata ou não contrata. E essas mesmas empresas, elas dispensam os seus colaboradores por uma questão comportamental. Não seria mais óbvio e lógico você trabalhar de forma inversa? Afinal, é muito mais fácil você ensinar uma competência do que moldar um caráter ou moldar um perfil. Faz sentido isso? Não é muito mais fácil você ensinar a pessoa a fazer alguma coisa do que você moldar o comportamento dessa pessoa? E por que você não contrata pelo comportamento e, se for preciso, ensina a competência? A assertividade ela é muito maior. E poucas são as empresas que, de fato, trabalham dessa forma. Por quê? Porque isso dá trabalho. Isso dá trabalho de entender de pessoa. Você precisa dedicar tempo. Você precisa dedicar energia. E as empresas não têm tempo, não têm energia. E aí prefere ficar 3, 4 meses com o colaborador, 6 meses que seja, dá treinamento, instrui, taranana, chega lá na frente, o cara não se adaptou. E aí você tem um turnover extremamente alto e uma equipe que nunca está coesa, entende? Porque simplesmente porque você não investiu tempo suficiente para identificar qual que é a base daquela equipe. Quem são as pessoas que estão ali? É isso mesmo, que a Aldilen Casas contratam na sorte, é isso, vai que cola. E aí, no final do mês, no final do ano, manda embora, porque não se adaptou. Então é muito mais inteligente contratar pelo comportamental e, se for necessário, ensinar uma competência. Entende? Mas isso requer foco em pessoas. E de agora em diante, se você não começar a agir dessa forma, você vai começar a contratar tanta gente errada, baseada nesse novo perfil de mão de obra, que você vai começar, essa conta vai sair bem cara no final das contas. Tá? Então é imprescindível. Você é profissional, você é líder, você é gestor, enfim, não sei. Você almeja um cargo disso, comece a ligar o seu radar no seguinte sentido, de estar engajado com pessoas. Comece a ser um leitor de gente, comece a se especializar. Isso não requer muita coisa, isso não requer tecnologia, isso requer apenas que você comece a se aprofundar nisso. Entende? Você pode ter várias metodologias que você pode começar a estudar, começar a buscar, que vão te ajudar a se tornar um expert em pessoas. Por isso que eu gosto tanto de coaching, porque eu sou coach também, atendo como coach, atendo dentro de empresas, dou consultoria para empresas. E cara, o coach ele faz isso, ele faz com que você se torne um leitor de pessoas, entende? Então isso é fantástico. Comece a pensar nessa outra forma, tá? E coloque o seu foco em pessoas. Tenha isso muito claro. Comece a entender que primeiro pessoas, depois todo o resto. Entende? O segundo ponto, e aqui é um paradigma muito grande, que eu vejo alguns profissionais acharem que sucesso ou crescimento tem a ver com tempo, tem a ver com experiência. E isso é uma grande crença. Você precisa compreender, eu falei para vocês do mundo VUCA, certo? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Vamos pegar lá, volátil e incerto. O profissional que vai se dar bem é o profissional que vai dar resultados de forma rápida. Estou fazendo uma analogia recentemente de um técnico de futebol, sabe? Você vai ter que ser como um técnico de futebol, um profissional técnico de futebol agora, no seu emprego, na sua organização.
Meu amigo, se você perdeu o primeiro jogo, acende o radar. Perdeu o segundo, luzinha amarela. Perdeu o terceiro, meu amigo. E é assim que vai ser a nossa profissão no futuro, entende? Se você está numa empresa, se você está no mercado de trabalho, entenda que você vai ser medido baseado nos resultados que você dá. E hoje em dia, você não vai ter tempo para ficar 2, 3 anos para dar o seu resultado, entende? 2, 3 anos já aconteceu muita coisa. Você vai ter que começar a dar resultado de forma rápida. E para isso, você precisa de ter um ponto que é fundamental. Você precisa de ter ferramentas práticas para o dia a dia. Você está lá no seu trabalho, no seu projeto, no seu emprego, não sei, e aí você está com um problema lá de baixa produtividade, por exemplo. O que você usa para resolver isso de forma prática? Qual ferramenta você vai colocar para resolver esse problema pontual? Ou você vai esperar as coisas acontecerem, descer uma luz do céu? Entende? Não faz sentido. Eu tô com um problema de comunicação lá dentro da minha equipe, o meu time não produz, meu time não rende, não sei onde está... Tá, cara, qual ferramenta que você vai usar para resolver esse problema? Em vez de só reclamar. O que você vai fazer pontual para resolver aquilo ali? Entende? Eu preciso implementar um novo projeto, preciso fazer... Cara, o que você vai fazer de prático? Qual ferramenta você vai pegar para resolver e implementar esse planejamento estratégico, por exemplo, e colocar ele para rodar? Especificamente, o que você vai fazer? Você precisa ter ferramentas. E o que eu vejo hoje muito dentro de organizações a pessoa vem com um conhecimento teórico do meio acadêmico, e o meio acadêmico ele te dá o conhecimento teórico, na maioria das vezes, tá? Aí eu não estou generalizando, tá? Eu tô trazendo isso para a minha área, eu sou administrador de empresas, essa área. Eu estou falando, por exemplo, diferentemente de uma medicina. Uma medicina não, você tem que fazer a residência, tudo certo, e para mim é a forma mais correta, você tem que colocar em prática. Só que muitas vezes a gente vem do meio acadêmico com conhecimento teórico, e aí a gente não tem ferramentas para colocar esse conhecimento em prática. E aí acaba que a gente esquece tudo. A gente nem lembra como que se faz. Porque a gente não colocou em prática. Entende? Olha só, eu vou ensinar você a dirigir uma moto, tá? Quem aí não sabe andar de moto? Eu vou te ensinar nessa live como que anda de moto. Vou te mostrar o que o conhecimento faz, tá? Você vai sair daqui hoje aprendendo a andar de moto. Você pode pegar e amanhã comprar uma moto e você vai dirigir. Olha só, a moto você senta nela, aqui está o guidão, ok? Desse lado aqui você acelera, desse lado aqui você freia, e aqui no pedal do pé você tem um outro freio, e do outro lado você tem uma manoplinha de marcha, tá? De modo que a primeira é para baixo e o resto é para cima. Você tem que apertar a embreagem, botar a primeira, na hora que você for passar, aperta a embreagem de novo e bota para cima, e aí você vai aprender a andar de moto, beleza? Acabei de te ensinar a andar de moto. Se você tá apto para sair dessa live hoje e ir lá comprar uma moto? Óbvio que não, né? Porque eu te dei conhecimento teórico, entende? Teórico. Isso que eu te dei, você precisa pegar isso e validar e pôr para rodar. É o ciclo do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Você pegou o conhecimento. Se você não tiver atitude e colocar isso, fazer, implementar e repetir, você nunca vai se tornar uma pessoa habilidosa. Então, por isso que é importante ter ferramentas. Porque ficar só no teórico é muito bonitinho. Quando a gente fala, eu falo muito para líderes, o que a gente aprende em universidades, em cursos pós-graduação sobre liderança é muito bonito. Muito legal, mas o que você está implementando daquilo que você aprende? E ter ferramentas é fantástico por isso. Então, quando eu tenho um problema com a minha equipe na área de comunicação, o que eu vou implementar lá de ferramentas? Tenho problema na minha equipe com esses pontos que eu falei, planejamento estratégico, comunicação, autoconhecimento, eu preciso contratar de forma assertiva. Beleza, como que eu faço isso? Entende? E a grande maioria das pessoas não tem essas ferramentas para fazer esses pontos. E aí ficam agindo por feeling. E aí nunca conseguem validar se aquelas ações elas estão de fato surtindo efeito ou não. Você não tem métricas para saber se as suas ações estão sendo validadas ou não. Entende? Então essa é um grande ponto para mim também. Você tem que estar munido de ferramentas, você tem que pesquisar o que tem de novo. Eu falei no início da live lá, métodos ágeis. Quantos de vocês, por exemplo, utilizam métodos ágeis nos trabalhos de vocês? Entende? Ou já pesquisaram sobre isso? É uma ferramenta fantástica para melhorar, implementar qualquer tipo de projeto dentro da sua organização. Então, é uma dica que eu te dou. Comece a pesquisar sobre isso. Isso tem tudo a ver com a indústria 4.0. Se você for numa startup, elas usam métodos ágeis.
para a implementação dos projetos, para criar um software, entende? Você precisa estar antenado nessas coisas. E aqui são coisas que você consegue implementar amanhã. Se quiser desligar o seu computador e começar a pesquisar, amanhã você consegue ter resultado, entende? O terceiro ponto que eu quero trazer para você, que para mim é um grande X esse ponto, que é chamado de inteligência emocional. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente doente. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente ansiosa. Nunca se falou tanto nunca se falou tanto sobre depressão, nunca se falou tanto sobre ansiedade, nunca se falou tanto sobre burnout, sobre síndrome do pânico. E a gente tem visto isso que isso é uma realidade dentro das organizações. E sabe o que eu quero te falar? Isso não vai melhorar. A coisa não vai ficar mais fácil, pelo contrário, a coisa vai ficar mais difícil de agora em diante. Nós vamos viver um mundo ainda mais volátil. O tempo parece que cada vez vai ser menor, porque tem muito mais informação, tem muito mais coisa, tem muito mais recurso, entende? E isso, se a gente não tiver inteligência emocional para lidar com isso, dificilmente a gente vai conseguir chegar no topo e permanecer no topo. O profissional de sucesso é aquele profissional que ele consegue manter-se tranquilo mesmo na pressão. Hoje em dia, se eu te perguntar o que você prefere de verdade, você prefere um camarada que tem muito conhecimento e pouca inteligência emocional? O cara sabe muito daquilo ali, mas o cara não aguenta segurar a bronca. O cara não aguenta a pressão, ele vai espanar. Ou você prefere um cara que é ele inabalável? Cara, o cara tem um domínio próprio, uma inteligência emocional, mas o cara não tem tanto lá esse conhecimento. Qual que você prefere? Eu, Guilherme, hoje, se for escolher, eu certamente escolho o cara que tem o domínio próprio, que tem essa inteligência, que vai segurar a onda, que consegue manter um equilíbrio entre carreira, relacionamentos, finanças, saúde, espiritualidade, sabe? Isso que é o ponto fundamental que a gente precisa compreender. Começa a pesquisar, começa a entender sobre inteligência emocional. Nunca se falou tanto de inteligência emocional. Inclusive, eu acho que na próxima live eu estou querendo falar sobre isso. Se você curte o tema, dá um joinha aí se você acha que vai ser legal. Mas a gente precisa começar a pensar nisso, entende? As pessoas estão com muito problema, mas esse problema não precisa ser assim. Existem técnicas, existem metodologias, existem conceitos que a gente pode começar a implementar na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que a gente possa ter esse equilíbrio, entende? Não justifica você ter um sucesso extremo na sua carreira, tá? Não justifica, vai por mim, você ser um cara extremamente bem sucedido, se você tiver que colocar, acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, entende? Não justifica você ter sucesso na sua carreira ou profissional e tá com a sua saúde debilitada, tá extremamente acima do peso, sem disposição, entende? Não justifica você ver seus filhos crescerem na horizontal. Sabe o que eu tô falando, né? Você sai de casa, eles estão dormindo, e você chega em casa, eles estão dormindo. No fim das contas, isso não justifica, entende? E a gente precisa começar a pensar nisso. A gente precisa começar a pensar em como gerar esse equilíbrio de uma forma geral na nossa vida. E isso tem a ver com inteligência emocional. Isso tem a ver em conseguir ter esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Conseguir permanecer inabalável diante de uma pressão, diante de uma crise, certo? Então, não só para a sua carreira, mas para todas as áreas. Então, se você ainda não se atentou para a inteligência emocional, mais uma vez, liga aí o seu radar também. Então, esse foi o terceiro ponto. Concordo plenamente, Aldilen Casas. Inteligência emocional deveria ser disciplina ensinada nas escolas. Eu concordo com você em gênero, número e grau. Assim também como acho que vendas deveria ser ensinado em escola, negociação, programação neurolinguística, coaching, várias outras disciplinas que trabalham a pessoa. Entende? Você está formando seres humanos de verdade, né? Quantos casamentos não estão destruídos por falta de inteligência emocional? Quantas relações entre pai e filho não estão destruídas por causa de inteligência emocional, né?
Quantas vidas não estão destruídas por falta de inteligência emocional? Então você consegue resolver grande parte dos problemas simplesmente por inteligência emocional. Eu já trabalhei em um lugar em que eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, cara, que era uma pessoa extremamente fora de controle, sem domínio próprio, e eu vou te falar, não tem como você permanecer no mesmo ambiente que uma pessoa assim. Entende? Esse desequilíbrio, você não consegue conviver com isso. Isso é muito difícil. Você está num ambiente que tem essa energia, que tem essa pegada totalmente desequilibrada. Entende? Não tem como você permanecer. Então a gente precisa começar a trabalhar isso. Você quer ser um profissional de sucesso? Cara, você precisa saber quem você é, saber suas limitações e trabalhar isso. Trabalhar a sua saúde mental, o seu desenvolvimento mental. Tá? Então esse é o terceiro ponto que eu queria trazer para você e que, mais uma vez, não depende de ninguém. Você não precisa de tecnologia para isso. Você não precisa de esperar nada acontecer. Você pode desligar o seu computador na hora que a gente acabar a live e simplesmente começar a colocar isso em prática. Entende? Você consegue começar já a implementar isso amanhã, se você quiser. E esse é o objetivo, né? Tratar algo que é do futuro, algo que eu tô falando para vocês que vai acontecer, mas coisas que você já pode começar a implementar hoje, porque depende de você. Coisas que você pode colocar na sua vida. Você já vai estar um passo à frente de várias pessoas, de vários profissionais. Você vai conseguir já estar escalando a sua escadinha para o sucesso, tá? Então, se atenta para esse ponto aí. E o quarto ponto que eu quero trazer para você é sobre protagonismo. E eu vou te ensinar a ser protagonista agora aqui nessa live. Brincadeira, eu vou te dar uma dica para que você possa criar o senso de protagonismo. Como que a gente ativa o nosso senso de protagonismo? O primeiro ponto que você precisa compreender é mudar o seu mindset com relação ao lugar que você trabalha, com relação à empresa que você trabalha. Eu vou nas empresas e eu pergunto assim, o que você é dessa empresa? Aí as pessoas falam comigo, eu sou colaborador da empresa, sou funcionário. Pergunto de novo, o que você é dessa empresa? Colaborador, sou funcionário. Falo, cara, a partir de hoje você vai mudar o seu mindset. Você, a partir de hoje, não é mais colaborador da sua empresa. A partir de hoje, você se tornou um fornecedor da sua empresa. Como assim, Guilherme? Como assim fornecedor? A partir de hoje, a sua mesinha, o seu computador, a mesa onde você senta, tudo aquilo que você faz, o seu celular e tal, não sei como é que você trabalha, aquilo é o Guilherme S.A., ou Guilherme Limitada, ou João Limitada, ou Eduardo Limitada, enfim, aquilo ali é a sua empresa e você é fornecedor. Você é um fornecedor da sua empresa. Você é fornecedor de um produto ou de um serviço. E, de fato, você é um fornecedor da sua empresa. Se eu trabalho com vendas, eu estou oferecendo o meu serviço de vendedor para a minha empresa. E o que vai me fazer ser bem sucedido? Vai ser à medida que eu entregar mais do que os meus concorrentes, certo? Se eu sou fornecedor, Vamos trazer para o mundo real, tá? Você tem um fornecedor na sua empresa. O que te faria pagar mais caro pelo serviço daquele concorrente, daquele fornecedor? Certamente é um produto diferenciado que ele te oferece. Então, a partir de hoje, traga isso para a sua vida. Você quer crescer? Você quer ser um profissional de sucesso? Começa a entregar mais do que te é pedido. Te pediu 100, entrega 110. Te pediu 200, entrega 300. Seja protagonista e entenda que os seus resultados eles vão ser balizados pela quantidade que você tem entregado. Aí acontece que o senso de CLT que a gente tem hoje em dia, né, a falsa segurança que eles te dão, aí você fica acomodado, não, já estou empregado, tá tudo certo. E aí você não entrega. E eu tenho visto pessoas que estão com resultados medíocres porque estão nessa zona de conforto. Entende? Esses profissionais, se não começarem a mudar os seus mindsets e começar a entender que a partir de hoje você é um fornecedor, dificilmente você vai continuar no mercado. Porque pensa bem, grande parte das profissões que estão aí vão ser cortadas pela metade. Grande parte das pessoas que estão aqui nessa live, eles vão perder o emprego. Grande parte de vocês que estão aí. Se eu não me ligar, vou ficar sem grande parte de todo mundo. Porque a maioria vai acabar, vai ser tudo substituído, entende? Então, a gente vai precisar pensar em como entregar mais resultado. Agora é ter senso de dono, senso de que, cara, depende de mim, eu preciso fazer isso acontecer. Eu tenho que ser protagonista, eu não vou ficar esperando. Eu vou entregar mais do que me é necessário, entende? Então, olha só, deixa eu contar uma história para você. Havia lá 2 funcionários, tá? João e o Pedro. E aí o João tava
puto da vida, porque Pedro tinha a mesma função que ele, porém o Pedro ganhava 3 vezes mais do que o João. E aí o João foi lá reclamar com o chefe. Falou, não, eu preciso lá conversar com o meu chefe. Eu e o João temos o mesmo cargo, o João ganha 3 vezes mais do que eu ganho. Tá errado isso, tá muito errado, isso é um absurdo. Aí o João foi lá conversar com o chefe. Aí falou, chefe, o negócio é o seguinte, ó, eu tô aqui na empresa já fazem 2 anos, né? Eu tô sempre aqui, nunca atrasei e tal. E o João, ele tem o mesmo cargo que eu, mas ele ganha 3 vezes mais que eu. Pô, isso é injusto, né? Isso é muito injusto. E aí, o chefe falou com ele, cara, então você tá vindo aqui pra me pedir um aumento, é isso mesmo? Aí o João falou, é isso mesmo, chefe. Já que você foi direto ao ponto, então também vou direto ao ponto. É isso mesmo. Vamos direto ao ponto e é isso mesmo, eu quero um aumento. Pô, o João tem a mesma função que eu. Aí ele falou assim, beleza, então, eu vou te dar um aumento, eu vou pensar sobre o seu aumento, mas antes, eu quero te pedir uma coisa. Nós estamos mudando aqui o plano de alimentação aqui da empresa, a gente vai começar a oferecer café da manhã para os colaboradores, mas café da manhã mais saudável, sabe? Eu quero colocar umas frutinhas e tal. Faz um favor para mim. Ali na frente, tem um mercado ali na frente, não tem? Eu quero que você vá lá nesse mercado e você olha para mim qual é o preço do mamão, beleza? Vai lá e olha qual é o preço do mamão. E assim o João foi e fez. Saiu, abriu a porta, foi lá, olhou o preço do mamão e voltou. E aí no momento em que ele voltou, o chefe perguntou para ele lá assim, ô João, tinha banana? Aí o João olhou pro chefe e falou assim, pô chefe, não sei, não vi não. Você me pediu para trazer, para eu olhar o preço do mamão, ver se tinha mamão e o preço do mamão. Eu olhei o mamão. Aí o chefe falou, beleza. Você viu com eles lá, se a gente comprar uma quantidade maior, será que a gente consegue um benefício, um desconto maior? O chefe perguntou pro João. Aí o João falou assim, não, chefe, pô, você me pediu pra olhar o preço do mamão, eu fui lá olhar o preço do mamão só. Aí o chefe falou, legal. Você viu a condição de pagamento que a gente pode fazer? Talvez a gente possa dividir 30, 60 e 90. Você olhou lá com o pessoal? Aí o João falou, ô chefe, você tá de sacanagem? Você me pediu pra olhar o preço do mamão, fui lá, olhei o preço, o mamão é R$5,90 o quilo. É isso, pronto. Tem lá, beleza? Aí falou assim, ô João, peraí só um minutinho então, tá? Fica aqui. Eu preciso só trocar uma ideia com João e o outro, foi quem que eu falei? João e Pedro, né? Bom, que seja, o Pedro, sei lá. E aí ele foi e chamou o Pedro. Falou, Pedro, vem cá. Chamou o Pedro lá na sala, tô aqui com o João e tal. Faz um favor pra mim, Pedro. Contou a mesma história. A gente vai começar a servir café da manhã aqui pro pessoal e tal. Vai lá no mercado que tem aqui em frente tem aquele mercado, você lembra? Vai lá nesse mercado pra mim e olha pra mim qual que é o preço do mamão. Beleza? Beleza. E aí, o Pedro foi lá. E na hora que o Pedro volta, o chefe vira pro Pedro e fala assim, ô Pedro, você viu se tinha banana? Aí o Pedro vira pro chefe e fala assim, tinha sim, chefe. Inclusive tinha caturra, nanica e banana da terra. Tem as 3 opções lá e o quilo da banana, ele tá R$2,90. Tá na promoção, inclusive, a caturra. Se você quiser comprar, eles falaram, inclusive, que se for num volume maior, eles até dão um desconto pra gente. Falaram, que legal, Pedro. E você olhou lá, se a gente comprar o mamão numa quantidade maior, tem algum benefício? Tem, claro que tem. Eles falaram que dão um desconto e além de dar desconto, eles entregam aqui pra gente toda manhã, a gente não precisa nem ir lá buscar. Aí ele falou, que legal, Pedro, show de bola. E com relação a prazo de pagamento, Pedro, você olhou lá? Olhei sim. Eles falaram que pode ser feito 30, 60 e 90, eles anotam e uma vez por mês a gente vai lá e acerta. Que tá tudo tranquilo, que eles conhecem a empresa. Inclusive, chefe, eu trouxe aqui o cartão do Evaristo. O Evaristo é o cara lá que toma conta, esse é o gestor lá. Ele falou que se quiser começar, é só mandar um WhatsApp para ele que ele já manda entregar a primeira carga aqui. Ele falou que, inclusive, como você me falou que você ia servir um café da manhã diferenciado, eles podem, inclusive, fazer uma opção de salada de fruta, já vem tudo cortadinho e traz pra gente, olha que fantástico. E aí, nesse momento, o chefe olha pro João. Fala, João, o que você veio fazer aqui mesmo? Aí o João levantou e falou, nada, chefe, esquece o que eu falei, tô voltando pro meu trabalho. Então, é exatamente isso que eu quero que você compreenda, entende? Isso é ser protagonista. Isso é entender que você não é um colaborador da sua empresa. Você é um fornecedor do seu produto ou do seu serviço. E você vai ser remunerado, você vai crescer à medida que você entregar mais do que os outros estão entregando. A partir de agora, isso vai ser claro e evidente.
Guarda esse número, metade do que está aqui vai rodar, ou vai ter que se adaptar, vai ter que fazer outras coisas. Se você não começar a pensar dessa forma, pensar fora da caixa, pensar de um outro jeito, dificilmente você vai se sustentar nesse mercado, onde cada vez mais você está vendo jovens prodígios. Cara, moleque de 18 anos, os caras dando um resultado extremamente acima da média, do que pessoas que batem no peito e que falam que tem 20, 30 anos de experiência e tal. Cara, você tá vendo um moleque de 18, 19 anos entrando dentro de uma empresa, dando o sangue, fazendo o negócio acontecer. Entende? Então, esse é o ponto. Tempo de experiência não tem nada a ver com o seu sucesso. Tem pessoas que estão há 20 anos numa empresa, mas fazem há 20 anos as mesmas coisas todos os anos. Então isso não quer dizer nada. Então comece a pensar nos resultados. Comece a ter o senso de protagonismo da sua carreira, das coisas que você está fazendo. Comece a pensar de uma forma diferente. Comece a pensar que você é uma pessoa que está ali e vai ser remunerado à medida que você produzir, à medida que você der mais resultados. Comece a ter senso de dono, que aquela casinha que você vive ali, que você mora lá no seu trabalho, aquilo ali é a sua empresa limitada. É o Gutenberg limitada. É a Audilene Casas limitada. Entende? E aí a gente vai começar a ter uma geração realmente de profissionais que são acima da média com senso de protagonismo. E mais uma vez, isso não depende de ninguém. Isso não depende de nenhuma pessoa para você começar a sair dessa live amanhã e começar a dar esses resultados lá na sua vida. Entende? Então, é isso mesmo, Gabi, senso de dono. Então, você pode implementar. Então, o que eu queria trazer para vocês nessa live é exatamente isso. Vocês possam compreender que tudo isso que eu falei não depende de ninguém. Depende exclusivamente de você pegar para colocar em prática, sabe? Não precisa de tecnologia, não precisa de ser futurista, não precisa de ser tecnológico, não precisa de nada. São coisas práticas, mas são competências de líderes de sucesso desse novo modelo. E eu estou te falando isso porque eu estudei as novas competências, eu estudei várias obras, estudei várias literaturas sobre as novas competências dos líderes de sucesso, estudei diversos pontos. E, cara, todos esses pontos que eu linkei para vocês são competências que os líderes de sucesso vão ter que ter para conseguir lidar com todo esse mundo, para conseguir lidar com essa nova mão de obra, com esse novo perfil. Entende? Então, para você que entrou depois e não pegou tudo, o primeiro ponto que eu falei, eu dei para vocês 4 passos. O primeiro ponto é foco em pessoas. A partir de hoje você tem que se tornar um expert em gente, você tem que ser um leitor de pessoas, você tem que conseguir mapear dentro da sua equipe quem são as pessoas, colocar as pessoas certas nos lugares certos, entende? Conseguir fazer uma reengenharia de equipe baseada nos perfis que as pessoas têm dentro da sua equipe, ser um leitor de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, foco em resultados e ferramentas práticas para dar esses resultados. Parar de agir por feeling e ter fontes e ter métricas para saber se aquilo que você está fazendo está dando resultado ou não. Se as suas ações elas estão surtindo efeito ou não. E se não estiver dando efeito, roda o PDCA. Planeja, faz, checa e avalia se está dando resultado de novo. Se não está, roda de novo, PDCA. Plan, do, check, act. Vê se está funcionando, se não está. E à medida que você vai rodando isso, você vai conseguir chegar num resultado legal. Achou o resultado legal? Expande, replica isso. Ah, começou a não funcionar, roda de novo. E vai, testa, usa as ferramentas e vai validando se aquilo está funcionando ou não. E o que vai ditar o seu sucesso é a velocidade que você consegue implementar todos esses pontos. Beleza? Terceiro ponto, inteligência emocional. É você ter o domínio próprio numa situação de estresse, numa situação de pressão, é você se manter inabalável, se manter centrado, equilibrar as 5 áreas da sua vida: carreira, relacionamento, espiritualidade, finanças e saúde. É você entender que não justifica você ter um sucesso extremo na sua carreira se você tiver que abrir mão do seu casamento, dos seus relacionamentos. Que não justifica você ser extremamente bem sucedido, rico, milionário, se você precisar ver seus filhos crescerem na horizontal, entende? Foi o que eu falei, você sai de casa cedo, ele tá dormindo, chega, ele tá dormindo, cara, não justifica. Lá na frente você vai colher uma dor tão grande com relação a isso, porque tem coisas que não voltam, entende? Então é você pensar nesse equilíbrio. Pensar nessa forma. Não justifica eu ser extremamente rico, milionário, bem-sucedido, CEO de uma empresa, mas eu estou extremamente acima do meu peso, estou fora de forma, sem disposição, sem saúde, meus exames todos ruins, estou só esperando para morrer, entende? Então, cara, não justifica, não faz sentido, isso não é lógico, entende? E isso a inteligência emocional trabalha também, tá? E por último, o quarto ponto foi o protagonismo, foi o que eu falei para vocês. É começar a entender a sua carreira que você não é colaborador, mas que você é fornecedor. E à medida que você entregar os resultados, você vai ser recompensado por isso, certo?
Cara, você precisa entender que grande parte daquilo que você faz em pouquíssimo tempo não vai valer de nada. Você precisa estar todo o tempo se reinventando. Eu não sei se vocês têm hábito de estudar muito, de fazer curso, mas se eu te falar, o profissional agora, faculdade, cara, faculdade é o mínimo do mínimo do mínimo, entende? Você não pode parar de estudar nunca mais a partir de agora. Você tem que estar buscando evolução todo santo dia. Você tem que estar lendo o máximo de livro que você conseguir. Você tem que estar fazendo o máximo de curso que você conseguir. Você tem que ter um recurso, uma verba destinada no seu orçamento, cara, para você estudar, para você fazer curso. Hoje, pela internet, você consegue fazer várias coisas que talvez em 4 anos de universidade você não vai ter. Entende? E está aí disponível na internet, com um custo extremamente barato. A informação está muito barata, está muito prático de você aprender coisas. Então não tem justificativa de não fazer. Entende? Então, isso é esse senso de protagonismo que eu quero que vocês compreendam. Beleza? Pessoal, então é isso. De verdade, quero agradecer vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E fica ligado que na próxima semana tem a próxima live que nós vamos falar então de inteligência emocional. Então é isso. Um grande abraço e até lá!